Bom dia, sejam bem-vindos ao Espaço Conexão. Na nossa aula de português de hoje, nós vamos trabalhar com correção de atividades. As atividades que foram passadas nas videoaulas da semana passada, hoje eu trouxe a correção das páginas. Então, a gente vai começar lá na página 65, que começa com o cartaz do filme Jumanji e tem a sinopse do que é esse filme. E na sequência tem o número 1 que perguntava que, com base no que nós tínhamos lido na sinopse, a gente podia afirmar que o objetivo da sinopse é despertar o interesse do leitor pela obra citada. Na 2 era para reler a frase 4 adolescentes encontram um videogame e identificar o sujeito. 4 adolescentes e qual que é a classificação dele? Ele é um sujeito simples. Na sequência, me pergunta qual que é o núcleo desse sujeito. O núcleo desse sujeito é adolescentes, a palavra principal, a mais importante. Agora, a palavra que acompanha esse núcleo é a palavrinha 4 e ela pertence à classe gramatical numeral. Na página 66, a questão continua lá assim. Leia outra frase. Eles escolhem seus avatares. Identifique o verbo dessa oração. O verbo dessa oração é escolhem. E ele é um verbo transitivo direto. Indique o complemento desse verbo. Seus avatares. E qual que é o núcleo do objeto direto? É a palavra mais importante. Avatares. A palavra que acompanha esse núcleo é a palavra seus, que tem função de pronome possessivo. Indique a que classe gramatical das palavras que funcionam como núcleo do sujeito, lá a primeira oração, adolescentes, como núcleo do objeto, agora avatares, o que elas são? Então, tanto adolescentes quanto avatares são substantivos. No exercício 4, pede para a gente ler as frases. Tem lá, uma floresta tropical era o espaço da ação e 2, a floresta era tropical. A palavra em destaque é o quê? Ela é um adjetivo. Na página 67, pede lá assim, nas orações a seguir, circule os adjuntos adnominais e ligue-os aos núcleos que se referem. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, que ao invés de circular, eu vou fazer um grifo, tá? Então, nesse caso aqui, de nenhuma palavra explicaria o sentimento de Axel, o adjunto adnominal é nenhuma. Peraí, vou retomar, que eu não quero dessa forma, peraí. É nenhuma, e de Axel, tá? Nenhuma se refere a qual palavra? Nenhuma se refere à palavra, se refere a sentimento, e Axel também se refere a sentimento. Próxima oração. Minha boca seca produzia ruídos abafados. Então, onde estão os adjuntos adnominais? Olha só. Minha e seca, tá? Abafados, que vão se referir, minha se refere à boca e seca também se refere à boca, e abafados se refere a ruídos, certo? Próxima. As recordações da infância invadiram a memória do narrador. E aqui tem bastante também, ó. Depois eu vou ter da infância, depois eu venho com e depois narrador. O adjunto adnominal acompanha a palavra recordações. Então, e da infância vão acompanhar recordações. A memória, esse a se refere à memória e do narrador também se refere à memória. Na frase, meus 2 companheiros seguiram outro caminho,
O meu adjunto adnominal vai ser meus dois e outro, porque ele vai se referir a quê? Meus dois se refere a companheiros e outro se refere a caminho. E a situação era crítica. Qual que é o meu adjunto adnominal aqui? A, certo? Que vai acompanhar situação. Então, assim eu identifiquei os adjuntos adnominais. Aqui a gente fez um exercício diferente. Ao invés de achar o substantivo para depois ver o seu acompanhamento, não. A gente achou, já foi direto no adjunto adnominal. O exercício 6 pede para agora a gente identificar que palavrinhas são essas. Então, que nós grifamos. Então, na primeira frase, ó, nem vou voltar, senão a gente não vai. A primeira frase era: nenhuma palavra explicaria os sentimentos de Axel. Quais que nós grifamos? Nenhuma, os e de Axel. Então, nenhuma vai ser, ele é pronome indefinido, o os é artigo e de Axel locução adjetiva. Na frase B, as palavrinhas que nós circulamos foi minha, seca e abafados. Então, minha, pronome possessivo, seca é adjetivo e abafados também é adjetivo. Na C, as recordações da infância invadiram a memória do narrador. Aqui eu vou ter o as da infância, a e do narrador, que vai ficar assim: as, artigo, da infância, locução adjetiva, a, artigo, do narrador, locução adjetiva. Da outra frase: meus dois companheiros seguiram outro caminho. Então, eu tenho meus, dois e outro. Então, olha lá. Meus, pronome possessivo, dois, numeral, outro, pronome indefinido. E a situação era crítica. Eu tenho a, que é um artigo definido. Agora, a gente vai lá para... Daqui a gente pula lá para 80, tá, gente? Algumas coisas foram feitas, outras não, mas a gente vai resolvendo. Aqui era para a gente responder as questões a respeito da crônica Minhas Férias. Então, na verdade, na página 80 não tem nenhum exercício, vai ter na página 81, que pergunta assim, a primeira pergunta é: que situação é narrada nesse texto? É narrada as férias de uma família em um camping. Que explicação o pai do narrador deu para levar a família ao camping? Ele disse que ao fazer camping, porque já estava na hora da família se conhecer a natureza de perto, que essa explicação não convenceu o narrador, pois ele achava que o pai havia decidido fazer camping depois que viu o preço dos hotéis. Troquei aqui. Na 82 diz lá assim, ó: por que a família do narrador passou a primeira noite no carro? Porque havia muitos buracos na estrada e o carro quase quebrou e eles atrasaram. Quando chegaram ao lugar do camping já era noite, então decidiram montar barraca no dia seguinte e dormir no carro. 4. Explique por que no dia seguinte a família teve de sair correndo. Porque o lugar, com bastante grama e perto de água, era na verdade o quintal de uma casa. No dia seguinte havia cara feia de um homem olhando a família pela janela. O narrador fez tudo exatamente como planejara? Comente. Não, porque o rio tinha um cheiro ruim e o primeiro peixe que o narrador e o seu pai pescaram já saiu da água cozido e não deu para comê-lo. Crônicas são textos que comumente são publicados em jornais e revistas. Leia a referência bibliográfica desse texto e identifique onde ele foi publicado. No caso, essa crônica foi publicada num livro chamado O Santinho. Sobre os elementos que constituem a narrativa. O narrador participa da história. Então, ele é o narrador como personagem ou apenas conta o que aconteceu. Nesse caso, o narrador participa da história como personagem. Onde eu comprovo, meu pai decidiu fazer camping. Quem são os personagens do texto? O narrador, a mãe, o pai, a irmã e o cachorro. Em que tempo e espaço se passa a história? Durante um período de férias em um camping. Pela extensão do texto, podemos afirmar que as crônicas são textos geralmente
curtos. Esse texto é uma crônica de humor. Além de entreter o leitor, esse gênero faz uma crítica sutil sobre algum assunto. Qual será o assunto? Que é do dia a dia, certo? Levando o leitor a uma reflexão. No caso desse autor, uma de suas marcas é construir a crônica com base no humor e ironia. O que o texto nos revela ironia? O que no texto nos revela ironia? O narrador considera que mesmo com todos os contratempos, no fim tudo deu certo. Um texto humorístico geralmente apresenta situações de exagero e absurdo para criar humor. Identifique nessa crônica algumas situações. Então, gente, aqui era para cada um encontrar a sua. Eu trouxe algumas situações que eu encontrei. O garoto contará ao guarda que o passarinho fugiu da gaiola. A irmã insistir em levar toda a coleção de discos para o camping. A mãe, antes de sair da garagem, ainda no prédio, olhar debaixo do banco para ver se não tinha cobras. E o pai confundir o quintal de uma casa com uma área de camping. Agora, turminha, é o seguinte, ó. Feita aqui a correção, vocês conseguem adiantar, voltar, por ter vídeo, aula, certo? Então, confiram as respostas para ver se estão corretas. E eu vou deixar umas atividades para vocês fazerem aqui. Páginas 68, 69 e 70, tá bom? E aí a gente se fala